investimento para empresas. Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Laís Freire. Vamos falar sobre finanças e investimento para empresas. E ao meu lado está minha host querida, Michele. Oi, Mi. Olá, oi pessoal, é um prazer estar aqui com vocês novamente, com convidados especiais. Sim, hoje nós estamos com dois convidados, mas antes de apresentá-los, eu vou falar um pouquinho do currículo deles. A nossa convidada, ela possui formação acadêmica em logística, ciências contábeis, desculpa, MBA em gestão financeira pela FGV, carrega uma bagagem de 12 anos em experiência como bancária. Além disso, seus trabalhos bem desenvolvidos e seu empenho a fizeram conquistar certificações na Ambima, Ancord e Febraban. Experiências. Sócia fundadora da RNA Invest, gerente de alta renda Select Santander e gerente de alta renda Bradesco Prime. E o nosso convidado é sócio fundador da RNA Invest, possui uma vasta formação acadêmica em turismo, administração, gestão de bancos e finanças, fez pós-graduação em gestão estratégica de negócios, possui grandes certificações no Ambima, Ancord, SUSEP e Febraban, é sócio fundador da RNA, gerente de alta renda Select Santander e gerente de alta renda também do Bradesco Prime. Olha o currículo desses dois convidados para falar de finanças e investimentos. Eles são Natália Lopes e Anderson Joaquim. Bem-vindos. Olá, Obrigado. muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. É desafiador para nós, né? É o primeiro podcast que a gente participa. Muito obrigada pelo convite. A gente está muito feliz mesmo. Espero poder agregar valor aí para vocês, para todo mundo que vai ouvir, tá bom? Com certeza, pelo currículo de vocês, vão agregar e muito. Com certeza. Muito obrigada, viu, gente, por ter aceito o nosso convite, né, pela presença. Legal, Obrigado. obrigada. Então, hoje vocês serão aqui Bombardeados de perguntas. Estejam preparados. Mas a intenção aqui mesmo é um bate-papo, né? Tenho certeza que muitos empresários vão assistir esse episódio porque são muitas informações relevantes. Então, a gente vive hoje, ó, eu já começando, né? A gente vive um momento desafiador mesmo, né? Saímos de uma pandemia, logo após tem uma guerra Rússia e Ucrânia, então todo detalhe faz diferença na vida financeira das empresas. Com certeza. Então vamos começar. O que é gestão financeira empresarial? Gestão financeira é nada mais que você fazer um planejamento. Você está fazendo toda a gestão da empresa, está direcionando todos os seus esforços, tanto na parte contábil, na parte de investimentos, você realmente sabendo para onde você quer ir. Tá? Então essa aqui é a parte é o nosso trabalho, realmente fazer essa gestão, ajudar o cliente a fazer uma gestão financeira de forma adequada. Legal. E como montar um bom planejamento financeiro para a empresa? O importante é definir objetivos, né? Saber onde você está, para onde você quer ir, né? Qual que é a realidade da empresa, se aquele ganho que ele está tendo é o suficiente, de repente, para expandir, para se manter, né? Reduzir custos, se for o caso. Então, analisar detalhadamente, né? Cada parte da empresa. Um dos principais fatores hoje, assim, que acontece, que a gente vê muito, né? Via bastante enquanto funcionários de bancos, o cliente querer aumentar a empresa, alavancado em crédito, né? Muitas das vezes o spread super alto, e aí ele não tem uma margem de lucro suficiente para arcar com aquele spread, né? Então, acaba sendo uma expansão inviável, né? Você vai numa emoção, né? Querendo agregar valor para a empresa, e muitas das vezes você acaba não conseguindo entregar ali o resultado esperado e deteriorando o recurso disponível que a empresa possui. Então, eu acho que são fatores assim primordiais. Às vezes ele deixa de fazer uma projeção, né, aonde que ele quer chegar. Então, como a Nath falou, vai na emoção, né? Você fala, pô, não, vamos pegar crédito, vamos fazer. Às vezes você pega, que ela falou, numa taxa alta que não vale a pena,
que realmente não vai ser viável para ele e na emoção ele acaba pegando e nessas horas que dá problema. Falta Trazendo um planejamento. Falta o planejamento. bastante, E né? clareza, Trazendo né? para a parte do cenário econômico, né? A gente vive hoje uma Selic, a gente tem uma Selic de 3,75, é uma Selic super alta. Então, quando a gente olha uma Selic, é o balizador ali para uma taxa de crédito hoje, né? Então, se você tomar um crédito hoje, você está tomando um crédito mais caro do que no passado, que a gente tinha uma Selic a 2%. Então, assim, era o momento de você alavancar, o momento de você arriscar, o momento de você apostar? Também era, né? Tava propício o cenário, né? Para você dar essa alavancagem. E hoje é uma alavancagem bem mais cara do que nesse cenário. A gente ouve falar muito sobre capital de giro de empresa. E o que é o capital de giro? Capital de giro é aquela disponibilidade que ele tem para honrar com as contas. Pode ser contas operacionais, uma despesa que ele tem fixa ali, um aluguel, um IPTU. Então, ele precisa ter aquele recurso disponível, aquela disponibilidade, né, para conseguir honrar ali com toda a despesa que ele já conhece, né, que é uma despesa recorrente. A gente fala até num curto prazo, nem num longo prazo. Tem gente que consegue até se programar por um longo prazo, que é essencial. E até pegando um gancho dessa pergunta, Nath, a gente que está ali, né, na contabilidade, está sempre em contato, né, com os empresários, e a gente ouve muito, né? Eu tô vendendo muito, minha venda tá alta, mas eu não tenho dinheiro. O que você acha que pode ser nesse caso, Nath? Mais E uma vez, Anderson? a parte de planejamento, né? Você tá com uma margem que não está adequada, que realmente ele não está colocando o preço correto no produto dele, então acaba impactando no resultado dele. Tá, então, realmente, acho que esse que é um grande problema, falta de planejamento. Muitas empresas não fazem a lição de casa. Às vezes elas compram à vista e recebem a prazo. E aí a conta nunca vai fechar, né? Imagina, você tem um pagamento super alto, você parte de repente de uma prestação de serviços que você já tem um custo fixo ali inicial alto e você vai receber dali a 30 dias. Então, assim, você vai deteriorar o seu capital de giro que não era para arcar com essa despesa, né? E aí a conta começa a ficar mais difícil e não vai fechar. Vai chegar uma hora que essa conta não fecha. Então acontece bastante disso, infelizmente. Aí começa a pegar crédito alto. Falando sobre falta de planejamento. Então, como o controle financeiro da empresa ajuda ela a crescer? Como é que... É essencial você ter, como o Anderson falou, gestão de um todo, né? Então, assim, se você tem conhecimento da sua receita, se você tem conhecimento da sua despesa e você consegue fazer a gestão dos dois juntos e vislumbrar um lucro, né? Uma vez que você consegue fazer isso, você tem uma boa gestão, você consegue ter uma empresa saudável, né? É claro que eventos acontecem, né? Vamos supor, pandemia. Ninguém esperava que isso fosse acontecer, na verdade. Aconteceu. E qual que é o plano B? Será que as empresas tinham um plano B? Você tem um plano B para o imprevisto? É importante. Você tem um plano C? Se acontecer isso, o que eu faço? Né? Qual que é o caminho a se tomar? Então, assim, são muitas medidas, né? Claro que cada empresa é específica, cada ramo é diferente. Então, assim, é difícil a gente colocar aqui um cenário único para todo mundo que vai dar certo para todos, né? É muito peculiar, né? É de cada empresa. Mas o principal é você ter conhecimento de tudo e você conseguir controlar. Então, assim, você planeja, você controla, você monitora e você tem um plano de ação, caso saia do seu controle. Ou, de repente, você tem um novo negócio, né? Você quer agregar um produto, um serviço, enfim, você quer expandir, você quer abrir uma filial. Então, assim, o planejamento é essencial para isso tudo. Se você não se planejar, você não consegue chegar no resultado. As coisas não andam sozinhas, não vão por si só, né? Temos vários fatores que influenciam internos e externos, como a concorrência, como um produto que pode virar obsoleto, né? Hoje em dia é tudo muito dinâmico, muito rápido, e você acaba nem conseguindo ter controle disso tudo, né? Não dá para controlar tudo de fato, né? Mas dá para você conseguir tentar colocar cenários para ter alternativas caso tenha alguma necessidade. Porque ninguém acha que vai acontecer, por exemplo, pandemia. Ninguém nunca espera. As pessoas, eu sou advogada, então a pessoa só procura o advogado quando tá com um problema. Ninguém procura um advogado, que a gente sempre fala sobre isso, para fazer um planejamento, para se prevenir, né? Planejamento tributário ou cadastro correto de produto. Não, espera
passar por um problema para depois procurar. Ninguém acha que vai acontecer. Não existe a forma ativa, né? Sempre o passivo, né? Sim. E aí isso bagunça toda a parte financeira da empresa. E para reestruturar dá trabalho, leva tempo, é custoso também, né? Porque de repente você precisa até contratar um serviço, porque um olhar de fora é um olhar diferente de quem está dentro do negócio, né? Às vezes você está com uma visão ali um pouco mais fechada, e você está dentro do problema, você não consegue olhar esse problema como um todo para achar uma solução que de repente uma outra pessoa especialista que tem um conhecimento pode dar para você e agregar esse valor. É verdade. E sai muito mais caro, né, para o empresário. Porque ele fazer um preventivo é muito mais barato, vamos dizer, é um investimento, né, para ele não ter problemas lá na frente, para ele ter uma boa saúde financeira, né, tá com um negócio estável, do que depois só ficar apagando incêndio, né, resolvendo problema é muito mais caro, mais custoso. E, Nath, até aproveito esse assunto da pandemia que você trouxe, né, para o que vocês dão assim, de conselho, Anderson, de dica, né, para empresa que está apurando prejuízo ou está com inadimplência, o que vocês sugerem? É assim, a inadimplência ela não é do dia para noite, né? Na verdade, o empresário ou até a pessoa física, quando ela está com algum problema, ela já começa a sinalizar muito tempo atrás. Então, o nosso trabalho, a gente tem sempre que estar acompanhando, tá monitorando para ver se de repente ele já está pedindo um crédito a mais, que ele não precisa, ou ele está atrasando algum tipo de pagamento. Então, assim, é o que a gente brinca muito no nosso ramo, quem chega primeiro bebe água limpa. Então, a gente tem que estar sempre monitorando para, de repente, já dar o alerta e ir em cima do cliente para fazer uma renegociação de acordo com o que realmente ele precisa. Porque não adianta, às vezes a gente quer dar mais crédito para o cliente, e, ao invés de a gente estar ajudando ele, a gente vai estar prejudicando o cliente. E a gente pensa muito nisso, tem que realmente ajudar ele e não afundar ainda mais o cliente, né? O quanto antes você acompanhar, aquele cliente atrasou 3 dias, opa, vamos ligar para ele, ver o que está acontecendo, né? Agora, se você esperar os 30 dias, né, vencer o próximo recebimento para você cobrar, a dívida é muito maior, né? A probabilidade dele pagar é muito menor. Então, é acompanhar mesmo, ter um controle, né, de cobrança, de acompanhamento. Se for o caso, é claro, você tem que renegociar, mas renegociar de uma forma que essa pessoa consiga pagar também, né? Não só o que vai satisfazer ali a sua necessidade, porque se ele está com uma dificuldade, ele vai precisar ali de uma renegociação factível, né, para a realidade, para a nova realidade dele, né? Imprevistos acontecem, né? E foi o que mais aconteceu na pandemia. Então, assim, desde aquele cliente que, vamos supor, pessoa física, né, que tinha recebimento de aluguel de imóveis, que a gente tem bastante, por exemplo, né? O que aconteceu? As pessoas não conseguiram honrar os aluguéis, né? E essa pessoa, ela tinha uma despesa, um custo fixo. Ela tinha um IPTU para pagar, se fosse um apartamento, ela tinha um condomínio. Então, existia um fluxo de caixa que honrava com tudo aquilo e sobrava ali, né? Possivelmente. E aí, com a pandemia, isso não aconteceu. E aí, o que essa pessoa precisou fazer? Queimar um imóvel, né? Para ter uma disponibilidade para arcar com todas essas despesas. Então, é o tal do planejamento, né? Olha, Nath, eu tenho um grande patrimônio. Tudo bem, mas você tem disponibilidade? Não, tá tudo imobilizado, né? E se houver aqui uma crise, como que você vai arcar com isso tudo? Então, faz diferença, né? Total. E como investir para ajudar a empresa a alavancar? Fazendo planejamento, né? Investindo de forma correta, os produtos corretos, que vão realmente ajudar a alavancar o resultado. Às vezes você pega uma empresa que tem um recurso considerável no caixa dela, a gente tem que investir da melhor forma possível, às vezes para ele fazer uma expansão, ou para ele fazer uma contratação, ou para ele realmente expandir a equipe dele, não só uma, mas várias pessoas. Então, realmente, a gente investir da forma certa. E aí tem diversos mecanismos que a gente consegue realmente ajudar o cliente. Tá? E a gente vai falar um pouquinho mais para frente na parte realmente dos produtos. Mas realmente é tentar ajudar o cliente nesse ponto. Porque tem investimento com liquidez, tem investimento que se você deixar um prazo maior, você vai alcançar uma rentabilidade maior também. Então, estar alinhado de fato, à estratégia da empresa, né? Então, não é só sugerir, é entender, né? O que você precisa nesse momento, qual momento você está, né?
Porque possibilidades temos muitas, né? Não é um mar difícil para você navegar, mas tem muita possibilidade, cada um é especialista em uma área, né? Então cabe a nós fazer um filtro, né? Entender qual que é a necessidade para dar de fato a opção que casa, que vai de encontro com o planejamento dessa empresa. Sim, é importante porque às vezes a empresa fica com aquele dinheiro ali na conta corrente, aquele alto volume da PJ, né? E tá perdendo dinheiro, né? Da mesma forma que a inflação, né, tá alta, também para quem investe tá uma rentabilidade boa, né? Tá, é um momento propício para um renda fixa, que é uma aplicação de baixo risco, né? É o que você falou. O que é inflação? Inflação é o custo do dinheiro. Ah, Nath, meu dinheiro tá lá embaixo do colchão, eu tenho 100 mil reais, no ano que vem eu vou ter 100 mil reais. Não, você não tem 100 mil reais, porque os seus 100 mil reais não compra a mesma coisa que comprava o ano passado. Então você perdeu o valor, né? E aí tem, é o que eu falei, o renda fixa hoje que te dá mais de 1% ao mês, não baixa o risco. Cobertura de fundo garantidor de crédito. Então não faz sentido você ter recurso parado hoje, tá? E aí eu vou fazer um paralelo, já buscando um pouquinho para nossa realidade. Qual é a diferença da XP, corretora, para um banco? A quantidade de produtos que a gente oferta para o cliente. Então, vamos supor, tá? Esse dinheiro do fluxo de caixa parado da empresa na conta corrente, o banco vai te remunerar ali de 2 a 5% do CDI. Enquanto na XP a gente consegue oferecer uma compromissada que te remunera 85% do CDI. Então, assim, é 80% a mais de retorno daquele dinheiro. Não faz sentido estar parado. Nath, eu preciso em 5 dias úteis. Zero problema. Ele tem liquidez. O que não dá é deixar parado. Isento de IOF, né? Isento de IOF. Você está perdendo rendimento. É momento de deixar dinheiro na mesa? Não. Não é. Dependendo do volume que você deixa, você paga uma folha de pagamento. Acho que é o medo, Desses né, 10 dias. de investir. Faz com que, mas se eu investir eu posso perder, mas não, pelo contrário, se for de baixo risco. Baixo risco não faz sentido, né? É importante entender, compreender, né? É claro que quando a gente coloca um pouco mais de risco, aí sim, você pode ter uma rentabilidade negativa, mas investimento de baixo risco, hoje a gente está dando 1% ao mês, pelo menos. Então, assim, não tem por que deixar dinheiro parado, não tem por que deixar dinheiro na conta remunerada do banco, que vai te dar centavos. Então, faz total sentido ter gestão do fluxo de caixa das empresas. Sim. Aplicar esse valor. E o empresário, geralmente, ele não tem esse conhecimento sobre investimentos, sobre finanças. É onde ele tem que procurar um profissional, né? O know-how dele é um negócio, né? É um de negócio. fato o que ele faz, a atividade fim da empresa, né? E vocês com essa especialidade em contabilidade, assessoria e investimentos, a gente traz também esse lado forte de câmbio no escritório. Então, assim, faz total sentido para a pessoa consultar, né? Fazer essa consulta, entender e ver todas as possibilidades que ele pode estar aproveitando. Sim, porque não tem melhor, né? Você fazer o dinheiro trabalhar para você, ter aquela renda e com segurança, né? Estando na mão de ótimos profissionais. E qual a diferença entre banco e corretora? Essa é o Anderson. Então, o banco ele é um pouco mais engessado. Quando você pega, por exemplo, uma corretora, que nem a XP, ela tem uma gama, uma plataforma aberta de produtos. A gente tem CDB de terceiros, a gente distribui diversos produtos. O banco não. O banco você fica restrito, por exemplo, um CDB do Itaú, um CDB do Santander, a gente consegue CDB de terceiros. Ou seja, a rentabilidade é muito maior. Como a gente tem essa plataforma aberta, então a gente consegue entregar muito mais para o cliente. A gente consegue entregar muito mais resultado. E isso, consequentemente, ajuda no fluxo de caixa, enfim, vai ajudar ele na totalidade. Até no planejamento, né? E aí, quando você olha para investimento como renda fixa, que é um fator super importante e relevante, a gente passa um momento, eles não falam, mas tem sim escassez de crédito. A inflação veio um pouquinho menor o mês passado do que esperado, mas ainda está alta. Entrou na meta, entrou, mas e no mundo, né? Continua alta. Agora, recente, os bancos centrais disseram que provavelmente vão manter uma elevação de taxa de juros. Isso vai acontecer, né? Então, faz total sentido você proteger. E aí, qual que é o diferencial da corretora para proteger o seu recurso aplicado?
Quando a gente fala em aplicar em um CDB, ele tem a cobertura do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, né? Quando você está no grande banco, o CDB só tem um emissor, que é aquele banco, né? E qual que é a regra do FGC? 250 mil por CPF ou por CNPJ por instituição financeira. Então, se você tem aplicado 600 mil naquele CDB, se aquela instituição vir a falir, o Fundo Garantidor de Crédito te devolve 250 mil. Se você está dentro de uma corretora, nós temos vários emissores. Então, a gente pega os seus 600 mil e desmembra em 3 emissores, 200 mil para cada um. Então, assim, se por um acaso acontecer alguma coisa com uma das 3, você consegue, ou com as 3 juntas, você consegue os seus 600 mil. Tem uma limitação de 1 milhão, mas de 250 mil para 1 milhão é um valor muito expressivo e que muitas pessoas não conhecem e não entendem essa regra. Então, isso faz diferença na vida das pessoas. Nós falamos aqui sobre CDB. Quais são os outros investimentos para a pessoa jurídica? Pessoa jurídica, ela tem acesso a basicamente todos os investimentos da pessoa física. Pode fazer uma LCI, uma LCA, uma debenture, fundos de investimento. Qual que é a principal diferença? Por que a gente fala muito em CDB, né? Quando você fala em LCI e LCA para uma pessoa física, que é o que os clientes fazem bastante, ela é isenta de imposto de renda. Tem esse subsídio. Na pessoa jurídica isso não acontece. Então, como a LCI ela é isenta, ela parte de uma taxa pós-fixada ou pré-fixada menor do que um CDB. Se você fizer um cálculo para compensar, vamos ver se um CDB está mais interessante do que uma LCI e uma LCA. A gente faz bastante. E aí o que a gente faz? Coloca o IR ali para ver qual, no final das contas, vai ser mais vantajosa. A pessoa jurídica não tem essa isenção. Então, a gente acaba nem olhando muito a LCI e LCA, porque ela já tem ali 99% das vezes, ela é menor do que um CDB. Né? Então, essa é a principal diferença. Mas assim, vamos supor, eu tenho uma parte do meu recurso aqui da empresa que ele é para longo prazo. E aí, quando você fala longo prazo, quanto maior o risco, maior tem de ser o seu retorno. Então, faz sentido colocar num fundo de ações, aplicar em ações, enfim. Depende ali do planejamento, mas basicamente a diferença é essa. Terror dos funcionários, olha. O terror dos empresários, tributação. Quais são as tributações para investimento? Basicamente, é tabela regressiva. Começa 22,5% e termina em 15%. Só que é assim, uma coisa muito importante, é muito importante. A tributação é só sobre o rendimento. Então, não faz sentido deixar de aplicar, porque você vai pagar imposto de renda. Você entende? Muitas pessoas falam, eu não vou aplicar porque eu vou pagar imposto. É só sobre o rendimento. Então, assim, por que você vai deixar parado? O IOF, por exemplo. O IOF é só sobre o rendimento. Então, não tem esse terrorismo. Se você não tem retorno, você não tem IR. Se você não paga IR, é porque você não teve rendimento. Aplica. Não deixa parado. Não é momento para isso. E quanto mais tempo, menos IR, menos né? você paga. Começa com 22,5%, 20%, 17,5%, 15%. E lembrando que na pessoa física uma poupança, que às vezes o pessoal quer falar, não, vou deixar na poupança, tem que deixar os 30 dias para você ter o rendimento. Se você tirar antes, você não tem rendimento. E já em outra aplicação, não, 1, 2 dias já está rendendo. É, o que a gente falou, para o capital de giro da empresa, um prazo inferior a 20 dias, compromissada, isento de IR, isento de IOF, você paga IR igual CDB, tá? Por uma aplicação com prazo maior, vale a pena um CDB, porque ele vai te remunerar mais. Por mais que ele tenha o IOF ele é regressivo, para você ter uma ideia. O primeiro dia, a alíquota de IOF é 96%. Então, faz sentido um fluxo de caixa você aplicar no CDB para um dia? Nenhum. Aplica numa compromissada, 0% de IOF, 85% de um índice e você fica com uma ótima rentabilidade. E o IOF, a partir de 30 dias, não tem incidência, Zero, né? exatamente. 29º dia, o último. E importante até lembrar que esse imposto de renda também retido nos investimentos para PJ, depois, contabilmente, ele também é recuperado lá para PJ, né? Por exemplo, lucro presumido, lucro real, Simples Nacional não, porque a gente tem o IR com a tributação definitiva, né? Mas para lucro presumido e lucro real, a gente tem depois esse abatimento. Entra os rendimentos, mas também abate, recupera, né, o valor desse imposto de renda retido. A gente tem uma boa contadora para ajudar a gente a fazer isso. Né?
E eu, bons investidores, ó. E como planejar investimentos na PJ? Vez. Planejamento. Planejamento. Né? Tem Não, o horizonte de prazo, né? Tá alinhado. É o que a gente o falou. fluxo de caixa, né? Tem que estar alinhado com a estratégia da empresa, né? Se ele quer alavancar, se ele só quer rentabilizar o caixa mesmo, se é curto prazo, se é médio prazo, se é longo prazo. É o que eu falei, tem baixo risco e alto risco, né? Alto risco para um prazo curto não é viável, né? Você pode sair com um valor menor do que você aplicou. Então, entender qual que é o momento da empresa, qual que é a direção que ela está tomando para conseguir dar a melhor opção. Entender o motivo real, até para Exatamente. questão de tempo, Tem né? que conhecer Pra mesmo. escolher um investimento certo, né? Tem que estar próximo, assim como vocês da área contábil estão, nós também precisamos estar, né? A gente tem que entender o planejamento, conhecer a estratégia da empresa. Até porque isso pode mudar também, né? A empresa pode estar com planejamento hoje, fazer um investimento, por exemplo, a longo prazo, e aí vir uma pandemia, Exatamente. por exemplo, e ter que mudar. Reestruturar tudo, né? Que aconteceu bastante. Mas é Imprevistos possível, né? acontecem, né? É possível. Sim. Tá em alta, né, a questão de investimentos internacionais. Bastante. Né? Vemos bastante. É possível investir em pessoa jurídica? Bastante. Aconteceu um fluxo muito grande ano passado. Como nós tivemos essa troca de governo, na verdade foi por conta da troca, né? Um choque de política e tudo mais. Os clientes eles ficaram com receio muito grande do que ia acontecer, como que seria conduzida até a política fiscal, né? E esperamos que tenha um fim agora, mas esse receio foi muito grande. E aí, quando você fala em investimento internacional, na XP a gente consegue fazer com que o cliente, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, tenha uma conta nos Estados Unidos. E aí você fala, Estados Unidos é a maior potência mundial que a gente tem, né? Lá é o menor grau de risco que existe. Então, para aquela empresa que tem um patrimônio financeiro disponível muito grande, por que não dividir e tirar um pouco do risco Brasil, né? Faz total sentido. E assim, além de você proteger esse patrimônio, você rentabiliza, né? Porque você tem acesso a bonds, enfim, investimentos lá. Às vezes até emissores brasileiros, né? Mas por conta do valor estar lá fora, ele está dolarizado, ele está protegido de um risco econômico no Brasil, fiscal, político, enfim. Existe essa proteção. E aconteceu bastante esse movimento. E não necessariamente muito para longo prazo, né? A gente tem um tesouro americano, por exemplo, agora para setembro, e estava pagando muito bem. E assim, você está dolarizando o teu patrimônio. A Nath falou, hoje não faz sentido nenhum a gente deixar 100% do patrimônio aqui no Brasil. Sendo que a gente tem essa possibilidade de deixar um recurso protegido lá fora na maior economia do mundo. Então, realmente faz todo sentido. Talvez a pessoa nem saiba, né, que existe essa possibilidade. Não sabe, vou falar para você, tanto pessoa jurídica quanto pessoa física, e é super simples. A conta está em nome dela, o procedimento, no mesmo dia a gente envia o recurso e aplica. Então, assim, o mercado se moldou, na verdade, né? O que você falou, eu tô há 12, 13 anos no mercado financeiro. A primeira vez que eu enviei recurso para uma conta no exterior foi o ano passado. Porque não existia aqui, né? Esse temor, a gente não tinha passado por uma pandemia que abalou muito, né, a questão financeira das empresas, porque durou um tempo, assim, muito grande, né, querendo ou não, então o impacto foi violento, né, digamos. Então, as pessoas repensaram. Hoje eu falo que tudo tem um lado ruim e um lado bom. Um lado bom é que o planejamento hoje já faz parte da vida de algumas pessoas, né? Por conta desses imprevistos que aconteceram. Fala até por uma questão contratual também. Hoje em dia, a questão do aluguel que você mencionou, não tinha nenhum contrato de locação, aquele caso fortuito ou força maior, não tinha estipulado. Hoje, agora, nos contratos tem, porque se acontecer alguma coisa, existe possibilidade de mudar o valor, ter a diminuição do valor de aluguel. Você tem antes não tinha dois isso. indexadores agora na correção do Isso. contrato de aluguel. Então, assim, a gente se moldou, né? Todo mundo se moldou
lado positivo, a gente aprendeu, né? Então, assim, aprender na dor, a gente leva a lição para a vida inteira, né? Então, foi bom por um lado, né? E sucessão empresarial, tem algum tipo de seguro para isso? Como funciona? Tem um fato super relevante. Quando você abre uma empresa, o que você quer? Seja perpétua, né? Seja perene, não é verdade? Sim. E aí, de repente, você perde um sócio, que é o financeiro, é quem de fato administra um negócio, né? E você tem ali uma linha de sucessão que não conhece a operação, né? Não tem aquele know-how para tocar um negócio, né? E hoje existe um seguro, esse seguro ele tem correção, ele tem resgate, então nada mais do que ele garante a perpetuidade da empresa. Muitas pessoas não conhecem, tá? É um seguro extremamente importante, dá para colocar inclusive em contrato social da empresa esse seguro. Eu não sei se é de conhecimento de vocês, mas como se fosse uma proteção da empresa. Então, vamos supor, tá? Tem 2 sócios. Então, um sócio é o próprio sócio que recebe em caso de falecimento do outro. E isso faz com que ele tenha um valor para arcar com uma contratação de um novo talento, impede que entre ali aquela linha de sucessão que não tem conhecimento ou até mesmo interesse em manter a empresa, porque acontece muito isso. É um seguro barato, um seguro que tem correção, então você recebe juros daquele valor que você está pagando e ele ainda é resgatado. É um investimento, né? É um investimento e uma proteção, que é o mais importante para a empresa. Então, uma pergunta. Por exemplo, eu comprei um estabelecimento, que é aquela parte também de sucessão empresarial, e aí muitas vezes acontecem de surgir uma ação trabalhista depois, e aqueles últimos que fala da responsabilidade dos últimos 2 anos ali para o antigo sócio, e aí quem está com a empresa Responde, agora né? acaba respondendo. Esse seguro entra para pagar Ele não essas é indenizações? um outro tipo de seguro, tá? Não Tá. é o de sucessão. Esse é um seguro específico para sucessão, tá? Porque assim, o sócio faleceu e a família ela não consegue arcar com todas essas custas. Então esse seguro é específico para essa linha, mas também existe esse tipo de seguro, tá? Assim como existe seguro para o escritório de advocacia, vamos supor, se ele perder algum prazo em processo, é super importante e é muito barato, que é o mais importante. Você não paga muito. É igual o seguro residencial, né? Agora, o que mais está acontecendo é incêndio. Eu não sei qual é o motivo, mas eu acho que eu nunca vi tanto incêndio em residências. Agora, essa semana, surgiu mais uma aqui em Santos. Em Santos foi Praia Grande? Acho que foi Praia Grande. Então, assim, às vezes você paga ali R$ 50 por mês para ter um seguro. Você tem aquela linha branca, então assim, se acontecer alguma coisa dentro da sua casa, você consegue acionar. De repente, se você morar em casa, você tem uma limpeza de caixa d'água, você tem um serviço para tentar identificar um vazamento de água. Então, assim, é um serviço tão grande agregado por trás e as pessoas só olham e falam que vão ter uma despesa, mas é um custo-benefício. Se você souber usar, ele sai muito mais barato do que você comprar um serviço terceirizado. Então, é tirar um pouquinho, né, desse pensamento errado sobre esse produto. E a gente está caminhando pro final, né, do nosso episódio, mas eu até queria voltar aí num assunto que a gente tem bastante empresários, né, que assistem aqui, acompanham o nosso podcast, né, lá. E então, assim, em resumo, né, empresa que a gente tem, por exemplo, muitos clientes na área de comércio que trabalha com alto giro todos os dias, mas a margem de lucro geralmente é baixa, para ele ficar mais competitivo. Muitas vezes são distribuidores, né, que precisa ter realmente uma margem menor ali na precificação, mas o giro do dia é altíssimo. O que vocês indicam? Sim, investir a curto prazo, porque teria que ser um curto prazo bem curto, né? A própria compromissada, né? Que a Natália comentou antes.
até um prazo de 10 dias úteis. O cliente tem uma liquidez diária, ele vai conseguir utilizar esse recurso a qualquer momento e vai estar remunerando ele. Ah, Anderson, mas eu preciso do dinheiro para amanhã. Zero problema. Você não vai pagar IOF, você consegue, o resgate vai estar disponível para você. Lógico, vai ter um vencimento até os 10 dias, se ele precisar usar. Ele vai acreditar na conta dele, mas pelo menos ele vai estar conseguindo remunerar esse recurso. Ó, trazendo em números aqui, né? O CDI do mês passado, que a compromissada, ela remunera 85% do CDI. O CDI foi 1,17. Se ele deixar esse recurso aplicado por um mês, ele tem 1% de rendimento. Então, imagina o volume daquele cliente que trabalha ali com giro, né? Vamos supor, tem alguns ramos específicos que ele consegue ter esse rendimento mais no giro, como um posto de gasolina, na verdade, é giro. Advogado, né? Até um advogado que vai ter que pagar um recurso, vai ter que pagar, disponibilizar tem o dinheiro aqueles 5 pro dias cliente. para Pode repassar. deixar lá, a gente tem cliente que deixa os 10 dias lá, ele vai remunerando até a hora que ele tem que realmente pagar pro cliente dele e ele tem uma remuneração sobre isso. Então, voltando, o que não faz sentido é ficar parado. A gente estava até falando, mas em reuniões internas, assim, porque a gente trabalha muito na área tributária. Então, muitas vezes a gente pergunta para o cliente se ele quer uma liminar, e com a liminar ele deixa de pagar um tributo, por exemplo. E aí existe aquele medo, porque a liminar ela pode ser derrubada a qualquer tempo, ou em segunda instância ele pode perder. E o que a gente indica para o cliente? Provisiona. Exato. Que ele, como se Provisiona, ele tivesse... deixa aplicado, né? Coloca até uma aplicação apartada para você conseguir visualizar, né, onde está esse recurso. Então, assim, além de você estar se planejando, fazendo esse provisionamento, ele está rendendo, né? Exato. Você vai ter até um valor maior. Então, faz total sentido. O que não faz sentido hoje é deixar dinheiro parado. Principalmente no banco. Principalmente naquela conta remunerada do banco. Então, isso que eu ia falar, acontece muito, né? Muitos empresários. Abre a conta PJ e tem aquela aplicação automática que cai ali todos os dias. Essa. 85. E isso é muitas empresas, né? E o empresário que tá ali nos ouvindo não sabe disso, que não compensa, não é vantajoso. Não vale então, a pena. Na verdade, dá um trabalho danado para você fazer gestão desse recurso, né? Porque ele simplesmente não aparece no saldo. A maioria dos empresários nem faz. Exatamente. Só deixa ele sabe que tirou, tá... Sabe o que acontece? Ele fala assim, eu vou ganhar centavos. Por que eu vou deixar? E vai me atrapalhar na minha gestão, né? Mas o que ele não sabe é que enquanto ele tá te pagando, ó, vamos calcular aqui, gente, ó. 1,17. 2% é 0,02. Enquanto um te dá 1%, o banco te dá 0,02. Nossa, diferença. Uma pergunta Não faz que sentido. Muitas pra pessoas quem que faz a diferença? não têm conhecimento, fica no banco. É o banco que tá ganhando, gente, no final das contas. Ele não precisa de ter um alto lucro. Tá lá. Então, não faz sentido. É só ter o conhecimento. De repente, ninguém nunca passou essa opção. E faz diferença na vida do empresário. Com certeza. 1% sobre todo esse fluxo de caixa de alto giro dele. O que ele paga? Uma folha de pagamento? Acho que dá, né? De repente. Um próprio tributo, né? Um imposto. Que dói tanto a gente Uma pagar. multa, Tá saindo de graça, né? Olha só, ufa. O governo não é mais meu sócio. É verdade. Bom, acho que a gente, pela conversa, a gente sabe da importância, mas nós vamos frisar. Qual a importância e benefícios em contratar um especialista em investimento? O especialista vai te ajudar com as melhores opções que tem, né? Eu falo que assim, qual que é o nosso papel? É decidir para o cliente? Não é decidir. É munir esse cliente de todas as opções que ele tem para tomar ali a melhor decisão. Então, assim, nós temos acesso a todos os produtos de investimento. São muitos. Mas a gente vai sugerir o que cabe, né? Então, assim, ele vai ter de fato um crivo, né? De todos os produtos que ele pode ter, do que é viável para ele dentro desse planejamento, para ele poder tomar a melhor decisão. A gente sabe que muitas das vezes as empresas não vão bem porque não conseguem tomar a melhor decisão. Então faz sentido na vida de um cliente ter uma assessoria de investimentos. Com certeza, a gente vai sempre, de acordo com o perfil do cliente, claro, direcionar ele da forma correta. Lógico, como a Nath falou, às vezes tem um cliente que ele quer alavancar um pouquinho mais o resultado dele, a gente vai mostrar para ele que ele também pode perder um pouquinho do recurso dele às vezes, quem sabe até o valor total, não é o nosso intuito, mas o cliente estando ciente dos riscos,
a gente vai sempre apresentar as melhores condições para ele. A gente é mais um braço, né, para ajudar nessa empreitada. A gente hoje, como empresário, sabe o quanto é desafiador, né, tocar um negócio, né, o que você falou, controlar despesas, tentar projetar receita, é desafiador demais, né? Enquanto bancários éramos CLT e tava tudo bem, né? Benefício e salário, uma estabilidade entre aspas, mas existia, né? Você tá empregado e aí você pede as contas e monta um negócio, né? E qual que é o sentido disso tudo? Eu sou maluca? Não, não sou. Eu quero fazer o melhor para o meu cliente, eu quero entregar o melhor para ele, eu quero oferecer o que de fato cabe para ele. Então, assim, muda a nossa vida e muda a vida do nosso cliente, né? O que eu falei, hoje a gente recebeu lá uma indicação de um cliente de Salvador, né? Ele tá com um cliente PJ, vai iniciar uma operação de câmbio. Ele tinha uma remessa que ele cotou no banco dele. Só dessa uma remessa, que ele tem muito mais, com a gente, ele vai receber R$ 1.500 nessa remessa a mais. Então, assim, gente, é muito dinheiro. Então, assim, uma remessa, e aí você multiplica pelas remessas do mês, do ano, dos anos, e põe lá na ponta do lápis quanto que você está deixando de ganhar, o quanto você está repassando para um grande banco, né? O quanto um gerente simplesmente tira pedido, atende da forma que tem que te atender só porque você pediu, mas na verdade ele não te ofereceu o que era melhor. Você precisa. Então, faz total sentido você ter uma assessoria, faz total sentido você estar em uma corretora. A XP, ela é a mais antiga, ela está há 20 anos, ela já virou um banco. Então, assim, é uma estrutura gigantesca, né, para oferecer para o cliente. O que acontece ainda é que ele está no comodismo, é o que a Michelle falou. Eu tô lá no grande banco, tô lá já há 20 anos, tá tudo bem, tá rodando tudo. Mas quanto você está deixando de ganhar? Você já calculou? Você se apropriou dessas informações? Não. Só que ele tá tranquilo, ele tem o negócio dele para tocar, ele tem outras preocupações. Esse é o problema. Então ele não vai se preocupar lá até alguém cutucar ele e falar: olha aqui quanto que você tá deixando de ganhar. Olha quanto que você tá deixando dentro do banco. Olha o lucro que você tá dividindo. Na verdade, não tá dividindo, né? 2% e 98% para o banco, isso não é divisão. Essa é a diferença, gente. E realmente, assim, é desafiador tirar o cliente do comodismo. Nós vamos, então, pedir para que vocês deixem aí os contatos, como que os empresários podem achá-los. Olha, RNA Invest tá de portas abertas de verdade. É o que eu falei, assim, se a gente se propôs a empreender, né? Hoje o escritório é nosso, né, Anderson? Temos o Ricardo como sócio fundador. Graças a Deus temos mais algumas pessoas já conosco, né? Estamos há 1 ano e, de fato, a gente tá para fazer o melhor por vocês, para vocês. Isso espelha na nossa vida, né? Não é só para os clientes, é para a gente ficar bem também, né? O que você quer? Você quer fazer o bem? Você quer dormir, colocar a sua cabecinha no travesseiro e ficar tranquilo. Então, assim, RNA Invest, gente, estamos em Santos, escritório em Santos, dá para atender remotamente, dá pra gente fazer videoconferência, a gente abre conta, é tudo virtual, então, assim, o processo é super dinâmico, é super rápido, e eu tenho certeza que se você conhecer, se propor a entender e visualizar essa diferença, com certeza a gente vai conseguir trazer muitos benefícios. Com certeza, contem com a gente que pode ter certeza que resultado a gente vai entregar. Planejamento é tudo, né? Então, Tudo. E aproveitar e deixar o Instagram também de vocês, né? Para o pessoal que quer mais né? informações. Invest. Ó, o Anderson já corrigiu. RNA.invest, gente, por favor, dá para escrever depois? Dá, já. dá. A gente coloca. Vai colocar. Aqui a gente vai ser um prazer e de verdade, assim, a gente tá de portas abertas e a gente tem, assim, uma vontade de fazer o bem muito grande, que é o que faz diferença hoje. E aproveitando também falar do Pode Simplificar, né, amiga? Sim. Mais um conteúdo legal que a gente está trazendo aqui para vocês. Investimento e finanças. 2 profissionais gabaritados vieram aqui para dar dicas para vocês. Então sigam também o Pode Simplificar. Se Exato. inscrevam no nosso canal, né, amiga? @pode simplificar, né, no Instagram. Aqui, né? E sigam o nosso canal do YouTube. Curtam se você gostou desse conteúdo, desse episódio. Assim o YouTube compartilha para mais pessoas. Sigam também o Instagram da RNA. E estamos finalizando, né? Finalizamos.
Tá tudo bem, né? Pelo primeiro podcast, achei que foram Nossa, vê só. super bem. Muito obrigada, desafiador, viu? Bem desafiador, Obrigado. principalmente pra mim. Eu acho que já pode ter o podcast RNA. Tô sentindo esse clima Tá já. Investimento parte 2 aqui, podem vir É tanta aqui. coisa pra gente falar, e a gente começa a falar e não para mais, mas é o que eu falei, é muita coisa que. São muitas informações que as pessoas não têm acesso e faz diferença na vida das pessoas, né? Então é importante. Nunca se falou tanto em investimentos quando a gente fala hoje em verdade. dia, né? E o Pode Simplificar tá aberto para isso. Acho que as pessoas estão mais, assim, eu tô vendo vários podcasts também que tratam sobre investimento. Hoje as pessoas estão mais interessadas. E nós, assim, estamos de portas abertas. Se quiserem também falar sobre outros temas, nós vamos amar recebê-los aqui. Legal. Sim, e o conhecimento, ele é libertador, né? Quando a pessoa passa a entender sobre aquilo, né? A conhecer e encontrar profissionais qualificados, né? Para aquele assunto. Eu quero muito agradecer a presença de vocês por ter aceito o nosso convite. É Obrigada. muito especial, assim, para nós. A gente já tem um convívio, né? São nossos clientes. Eu agradeço muito essa disponibilidade, o carinho de vocês. A gente que agradece, assim, vocês são excelentes, primordiais na nossa vida, Ajuda né? muito. É uma prestação de serviços, assim, maravilhosa, eu super recomendo, de verdade. Todo cliente que precisa são vocês sempre. E foi um prazer, né? E quem sabe o mês que vem vocês estejam no nosso. Vamos, hein? Convite já Vamos aceito. desbravar. Obrigada, viu? Obrigada. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, obrigada mais uma vez. Por hoje é só, né, Mi? E finalizamos, né? Finalizamos. Tchau, tchau, pessoal.